Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do QC no YouTube. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral, e hoje não haverá interação com o chat. Esta aula é gravada, mas isso não quer dizer que você não possa deixar a sua dúvida e eu vou respondê-la assim que puder, certo? Se você está aqui pela primeira vez, sem material, ele está no link na descrição do vídeo, na pasta com o meu nome, identificado pelo horário e data da live de hoje, sábado de manhã. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ou você pode acessar esse material no blog Professora Raquel Tinoco, onde você vai encontrar este e todos os outros materiais e links das aulas passadas. Ainda acessar o link na bio do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. Já convido você a me seguir por lá. Estamos conversando sobre a Resolução 23.659 de 2021 e essa conversa começa agora, continua, na verdade. Essa conversa continua agora. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Já compartilhe o slide com você, mas antes vou colocar a vinheta apenas para marcar o início do bloco de 20 minutos, exatamente. É assim que funciona. Eu estarei falando por aproximadamente 20 minutos, volto aqui para olhar nos seus olhos. Por 20 minutos, o intervalo eu volto. Então, blocos de aproximadamente 20 minutos. Tudo bem? Agora sim, vinheta para marcar o início do bloco. Olá, olá! Estamos conversando sobre Resolução 23.659 de 2021, a resolução do TSE que substituiu a Resolução 21.538 de 2003. Hoje vamos falar sobre atendimento presencial no requerimento de alistamento eleitoral. Na aula passada, nós falamos do requerimento de alistamento eleitoral, natureza, características, campos com informações mínimas que esse RAI, requerimento de alistamento eleitoral, deve ter, além do atendimento virtual. Então, são duas as formas de atendimento: virtual, por intermédio do título NET ou outro sistema que venha substituí-lo, ou atendimento presencial. Então, já conversamos sobre o atendimento virtual. Eu até trouxe para você a página relacionada ao título NET para que você possa conhecer como funciona esse serviço em ambiente virtual, você que será servidor da Justiça Eleitoral, mas hoje o foco é o atendimento presencial. Então, já compartilho a tela com você no slide. Requerimento de alistamento eleitoral, parte 2. Vamos lá. Resolução 23.659 de 2021, que dispõe sobre a gestão do cadastro eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhes são correlatos. Atendimento que pode ser tanto virtual, por intermédio do título NET ou sistema que venha a substituí-lo, ou presencial. Como eu disse a você, aqui está o título NET. No site do Tribunal Superior Eleitoral, você clica em Serviços, Autoatendimento Eleitoral, e aqui você tem o título de eleitor. Um dos serviços prestados em ambiente virtual diz respeito ao título de eleitor, e você vai seguindo. Dentro da aba Título de Eleitor, você tem título eleitoral, consulta do título e local de votação, situação eleitoral, certo? E você tem também aqui, é lógico, a possibilidade de fazer os requerimentos relacionados às operações do cadastro eleitoral. Olha aqui, tirar o primeiro título, alistamento. Então, esse é o atendimento em ambiente virtual.
Esse é o atendimento em ambiente virtual. É por aqui que o próprio requerente faz o preenchimento em caráter prévio. Esse preenchimento em caráter prévio tem um trâmite interno para que aquele requerimento, depois de análise, seja convertido em requerimento de alistamento eleitoral e submetido à apreciação do juiz eleitoral. Então, aqui está o serviço prestado pela Justiça Eleitoral para que você possa preencher o seu requerimento em caráter prévio. Mas isso, e eu sempre repito, não aboliu, isso não extinguiu o atendimento presencial. Seja esse requerimento via virtual, seja esse requerimento via presencial, ou seja, atendimento virtual, atendimento presencial, eu preciso respeitar em ano eleitoral o prazo de fechamento do cadastro. Exatamente. A Lei 9504 de 1997 afirma que, dentro do prazo de 150 dias antes do pleito, não serão recebidos requerimentos de alistamento ou transferência. A resolução amplia um pouco, não serão recebidos requerimentos de alistamento, transferência ou revisão. Em ano eleitoral, não existe essa exigência. Essa exigência só acontece em ano eleitoral. E a segunda via pode ser requerida a qualquer tempo. Por isso que você tem uma linha verde na segunda via que preenche ano eleitoral e ano não eleitoral. Não existe o fechamento do cadastro para o requerimento de segunda via. Só existe o fechamento do cadastro para os requerimentos de alistamento, transferência ou revisão de dados. Atendimento presencial, resolução 23.659 de 2021, artigo 46. Os tribunais regionais eleitorais, observadas as peculiaridades locais, inclusive quanto à inviabilidade ou dificuldade de acesso a serviços digitais, deverão dispor sobre o atendimento presencial em comunidades isoladas, localidades que, por suas características, dificultem ou onerem demasiadamente o comparecimento da pessoa à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral e locais onde se encontrem pessoas eleitoras justificadamente impedidas de comparecerem ao cartório eleitoral. Então, de novo, os tribunais regionais eleitorais, essa é uma atribuição de TRE, observadas as peculiaridades locais, inclusive quanto à inviabilidade de acesso a serviços digitais, ou seja, em relação àqueles que estão fora da chamada inclusão digital, deverão dispor sobre o atendimento presencial em comunidades isoladas, localidades que, por suas características, dificultem ou onerem demasiadamente o comparecimento da pessoa à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral e locais onde se encontrem pessoas eleitoras justificadamente impedidas de comparecerem ao cartório eleitoral. Atendimento presencial assegurando o exercício de direitos políticos. Vamos às especificidades do atendimento presencial, segundo prevê o artigo 48 da resolução. Quando você, atendente da Justiça Eleitoral, e aí você, atendente, lógico, vou colocá-lo como servidor, vou colocá-la como servidora da Justiça Eleitoral, certo? Eu imagino que é o que você queira, é o que você pretende ser, estando aqui
conversando sobre essa disciplina. Então, a atendente recebe o requerente, formula perguntas objetivas e relacionadas aos campos do requerimento de alistamento eleitoral. O requerente responde, o atendente passa a preencher, esse preenchimento é hoje eletrônico, assim como o trâmite. É facultado ao requerente verificar os dados que foram colocados ali, assinatura ou impressão digital ou registro da impossibilidade da coleta da assinatura ou da impressão digital. Por exemplo, se ele for analfabeto, não há que se falar em assinatura. Se ele não conseguir manusear a caneta, não há que se falar em assinatura digital, certo? Não há que se falar em assinatura digital. Então, o analfabeto vai colocar ali a sua impressão digital. Se ele tem, vamos ver, se ele não tem membros superiores, certo? Então, essa impossibilidade, veja, não tem membros superiores, não tem como colocar ali a sua impressão digital. Então, essa impossibilidade deve ser registrada pelo atendente. Concluído o preenchimento, haverá a entrega do título ou dispensa do seu recebimento. Olha que interessante! Então, quer dizer que o título eleitoral será emitido ali naquele momento? Sim. O título eleitoral será emitido naquele momento, entregue à pessoa do requerente, à própria pessoa do requerente, certo? Mas e a apreciação que deve acontecer? Nós vimos na aula passada que esses requerimentos seguem a apreciação do juízo eleitoral e seguem mesmo. É como se fosse o deferimento a posteriori. Antigamente, quando havia todo o procedimento físico, você só recebia o seu título de eleitor após o deferimento da Justiça Eleitoral. Hoje, o que vai garantir que o seu título seja expedido é o cruzamento de informações, a varredura que acontece antes das operações no cadastro eleitoral. Isso não impede, entretanto, que a análise do juízo eleitoral traga uma decisão diferente. Houve o deferimento inicial, mas depois da análise, na realidade, chegou-se à conclusão pelo indeferimento. Então, hoje você recebe o seu título com a operação efetivada em virtude da varredura, do batimento que é feito antes de cada uma dessas operações. Mas isso não quer dizer que o seu requerimento não seja submetido à análise da Justiça Eleitoral. Seguindo aqui, para que você possa conferir no texto da resolução. Durante o atendimento presencial, a pessoa que o estiver realizando formulará perguntas objetivas relacionadas aos campos do RAI e se disponibilizará a prestar esclarecimentos utilizando-se de linguagem não discriminatória e que torne acessível à pessoa que está sendo atendida o significado e a finalidade das informações solicitadas. Você vai explicar por que está perguntando. Porque está formulando perguntas relacionadas aos campos do requerimento de alistamento eleitoral, muitas vezes relacionadas à vida pessoal daquele requerente. Ao final do atendimento presencial, será facultada a verificação dos dados pela pessoa atendida, devendo o atendente proceder à leitura oral das informações registradas para conferência pelas pessoas com deficiência, analfabetas ou que não leiam em português. Exemplo, indígenas. No atendimento em que for utilizado o sistema biométrico, a coleta de assinatura digitalizada suprirá a assinatura manuscrita no formulário impresso. Exatamente isso. O requerimento de alistamento eleitoral poderá ser impresso para coleta de assinatura manuscrita. Então, se for o caso, a coleta da impressão digital, a coleta da assinatura digital, se for possível,
supre a assinatura manuscrita. Lógico, já tenho a assinatura. Não preciso imprimir o requerimento para colher a assinatura manuscrita. Na hipótese de pessoa analfabeta ou impossibilitada de manejar a caneta de coleta, será registrado pelo atendente o motivo da ausência de assinatura, e sendo o caso de pessoa que não tenha membros superiores, a ausência da impressão digital, certo? Então, conseguir colher a assinatura digitalizada, não preciso colher a assinatura manuscrita. É analfabeto, não consegue manejar a caneta, porque convenhamos, não é fácil para muitas pessoas essa assinatura digital. Então, há pessoas que não vão conseguir manejar aquela caneta, certo? Analfabeto por não conseguir, porque não sabe assinar o seu próprio nome. Ou uma pessoa que, mesmo alfabetizada, não consiga manejar a caneta digital. Então, nesse caso, você, atendente, deverá fazer constar o motivo da ausência da assinatura. E se for o caso de uma pessoa que não tenha membros superiores, você deverá fazer constar a ausência da impressão digital. Agora, nós acabamos de ver que o RAI poderá ser impresso para a coleta da assinatura manuscrita, mas há determinadas situações em que essa impressão é obrigatória. Quando o requerimento de alistamento eleitoral será obrigatoriamente impresso. O requerimento de alistamento eleitoral será obrigatoriamente impresso, ainda que em documento digital, nas hipóteses de realização de diligência, de indeferimento da operação ou de interposição de recurso eleitoral para instruir o procedimento respectivo. Então, na hipótese de realização de uma diligência, então o requerimento foi feito, a diligência pendente, juiz eleitoral determina providências para sanar a pendência, então o RAI será obrigatoriamente impresso para instruir essa diligência. Ou, em caso de indeferimento da operação, vou anexar ali nos autos relacionados ao indeferimento, ou de interposição de recurso eleitoral, vou imprimir para, da mesma forma, instruir o procedimento de recurso, os autos do recurso. A linha B. Se não for utilizado o sistema biométrico para o atendimento, hipótese na qual a assinatura do requerimento ou a aposição da impressão digital do polegar será feita na presença do ou da atendente da Justiça Eleitoral, que é exatamente o que está aqui, ó. No atendimento em que for utilizado o sistema biométrico, a coleta da assinatura digital supre a assinatura manuscrita no formulário impresso. Mas, se eu não estiver utilizando o sistema biométrico para atendimento, então, nesse caso, o requerimento de alistamento eleitoral será impresso para a coleta da assinatura manuscrita ou a coleta da impressão digital do polegar. Essa assinatura ou coleta do polegar para o analfabeto tem que ser feita na presença do atendente ou da atendente. Esse atendente ou essa atendente deve atestar de imediato a satisfação da exigência ou o motivo de sua impossibilidade em caso de pessoa que não possua os membros superiores. Fora das hipóteses previstas no parágrafo 3º, ou seja, se não estivermos diante das alíneas A e B, se não estivermos diante das situações elencadas nas alíneas A e B, a impressão é facultativa.
Quando é que eu vou imprimir nesse caso? Quando o requerente solicitar. Veja, fora das hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, a impressão do RAI, salvo ser solicitada pela pessoa atendida, será dispensada. Então, veja, fora das hipóteses previstas no parágrafo 3º, a impressão não é obrigatória, a não ser que o requerente solicite. Seguindo, concluída a operação, o atendente prestará a informação referida no artigo 47 desta resolução, ou seja, você vai informar ao requerente que aquele requerimento é sujeito ou está sujeito à verificação pelo juízo eleitoral, viu? Então, mesmo recebendo o título de eleitor naquele momento, porque hoje a emissão do título é, sim, imediata, em regra, isso se faz online, mesmo havendo a emissão do título, o requerimento será submetido à análise da Justiça Eleitoral, sujeito à verificação pelo juízo eleitoral da regularidade do pedido e do atendimento a eventuais diligências. E o título eleitoral será expedido, de novo, concluída a operação, haverá a informação de que aquele requerimento será submetido à análise do juiz eleitoral. O título será expedido e entregue à pessoa, salvo se o requerente dispensar o recebimento do documento. Nós sabemos muito bem que hoje o título, a apresentação do título eleitoral não é obrigatória para o exercício do voto. Você, inclusive, tem a possibilidade de utilizar o e-título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral. Então, não é obrigatória a apresentação do título eleitoral para fins de votação. É obrigatório um documento oficial com foto, certo? Um documento oficial com foto. Então, você, requerente, pode dispensar a impressão do título eleitoral. Você já tem o aplicativo, não precisa imprimir, certo? Não precisa imprimir. É exatamente o que está aqui. O título será expedido e entregue à pessoa, salvo se essa pessoa dispensar o recebimento do documento. Então, estamos falando sobre atendimento presencial. Já vimos as regras relacionadas ao atendimento virtual e acabamos de conhecer as regras relacionadas ao atendimento presencial. O título será entregue à própria pessoa do requerente. O requerimento de alistamento eleitoral é uma atividade personalíssima. Então, quem vai requerer o alistamento é a própria pessoa. E a entrega do título também tem que ser feita à própria pessoa, sendo vedada a interferência de pessoa ou de terceiros. É vedada a interferência de terceiros nesse processo. Tudo bem? No próximo bloco, a gente continua.
Dando continuidade à nossa conversa sobre requerimento de alistamento eleitoral, atendimento e agora apreciação. Então, já falamos sobre natureza, características, campos mínimos das informações relacionadas ao requerimento, atendimento virtual, atendimento presencial e agora apreciação do requerimento de alistamento eleitoral. Como vimos, seja o atendimento virtual, seja o atendimento presencial, esse requerimento será submetido à análise do juízo eleitoral. E é sobre isso que a gente conversa agora, compartilhando com você o slide, a apreciação do requerimento de alistamento eleitoral. Então, concluída a operação, seja em ambiente virtual, seja em ambiente presencial, o atendente vai informar ao requerente que o seu requerimento será submetido à análise do juiz eleitoral. Que juiz eleitoral? O juiz eleitoral do juízo da zona eleitoral de requerimento. O juiz eleitoral do juízo da zona eleitoral do requerimento, onde você apresentou o requerimento. E essa apreciação pode resultar em deferimento, indeferimento, determinação de diligências, porque não houve ali certeza para que o juiz deferisse ou indeferisse, então ele precisa de mais elementos, ele determina a realização de diligências ou notificação para que o eleitor compareça e possa esclarecer as dúvidas que ainda restam, a fim de que o deferimento ou o indeferimento sejam prolatados. Seguindo, o requerimento de alistamento eleitoral será submetido à apreciação do juízo da zona eleitoral para a qual foi requerida a operação. Juízo da zona eleitoral de requerimento. Então, vamos. Requerimento sujeito à apreciação. O juiz, analisando, pode deferir ou indeferir. As decisões de deferimento ou indeferimento são publicadas em listagens que são disponibilizadas nos dias 1º e 15 de cada mês, ou sendo os dias 1º e 15 de cada mês dias não úteis, a publicação vai ocorrer no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 1º não é dia útil, é um domingo. Então, a publicação acontece na segunda, se a segunda for dia útil, certo? Dia 15, mesma coisa, não é dia útil. Então, a publicação acontece no primeiro dia útil seguinte ao dia 15. Então, as listagens, como as decisões de deferimento ou indeferimento, são publicadas para quê? Para que os legitimados tomem conhecimento e possam interpor recurso. Essa disponibilização das listagens é feita aos partidos políticos, mediante sistema específico, ao Ministério Público, mediante ofício. Mas, além de partidos políticos e representante do Ministério Público, o requerente também será legitimado quanto à decisão de indeferimento. Indeferiu o meu requerimento, eu posso recorrer. Então, essa publicação, essa disponibilização das listagens tem esse fim. Além de dar publicidade ao processo, dar ciência para que aquele legitimado possa recorrer se couber. Então, os recursos, nesse caso, eles devem ser interpostos no prazo de 5 ou 10 dias, dependendo da decisão. 5 ou 10 dias, dependendo da decisão. Recorro a quem? Veja, se a decisão aqui está sendo proferida pelo juiz eleitoral,
o Código Eleitoral, e eu nem precisaria da resolução, o Código Eleitoral vai dizer que contra a decisão do juiz eleitoral cabe recurso ao TRE. Então, contra a decisão do juiz eleitoral daquela circunscrição, daquela zona eleitoral, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral também daquela circunscrição. E atenção aqui, olha que interessante, nós não estamos falando de atividade jurisdicional. Nós não estamos falando de atividade jurisdicional, nós estamos em âmbito administrativo. É matéria administrativa sujeita à apreciação de uma autoridade judicial, juiz. Por isso, o eleitor, por isso, o requerente, que não é advogado, que não é um dos legitimados para as ações judiciais eleitorais, pode requerer. Por isso, ele tem legitimidade para recorrer, porque o eleitor, o brasileiro, que não é um dos legitimados, como, por exemplo, candidato, partido político, e aí eu saio do próprio conceito de brasileiro para falar de coligação, federação, mas eu ainda tenho o MP. Então, partidos políticos, candidatos representantes do Ministério Público Eleitoral, e aí eu tenho coligações, federações e partidos políticos, certo? Então, esses são os legitimados para as ações judiciais eleitorais. O eleitor não é. O brasileiro que está requerendo o seu alistamento não é. Então, atenção, nós estamos diante de procedimento administrativo. Procedimento administrativo sujeito à apreciação de uma autoridade judiciária. Segundo o artigo 35 do Código Eleitoral, cabe ao juiz eleitoral decidir requerimentos de alistamento, transferência. Artigo 35, conferindo, havendo dúvida quanto à identidade da pessoa, do vínculo invocado para a fixação do domicílio ou de outro requisito indispensável para o deferimento do pedido, o juiz poderá determinar a adoção de diligências ou notificar o requerente para que compareça ao cartório eleitoral. Viu só? Então, vou voltar aqui, hein? Decisões possíveis no requerimento de alistamento eleitoral. Deferimento, não houve dúvidas, requisitos completamente preenchidos. Indeferimento, não houve o preenchimento de requisitos. Diligências, quando eu ainda não tenho certeza sobre que decisão tomar. Ou notificação para que o eleitor compareça, ou para que o alistando compareça ao cartório eleitoral e possa por si esclarecer as dúvidas que persistem. Então, havendo dúvida quanto à identidade da pessoa, havendo dúvida quanto ao vínculo invocado para a fixação do domicílio eleitoral ou qualquer outro requisito indispensável para o deferimento, o juiz pode, por exemplo, determinar a verificação in loco, um mandado de verificação para que se tenha certeza que aquele endereço que corresponde ao vínculo é real. Corresponde ao vínculo é real. A pessoa informou o endereço, aquele endereço existe e ele comprova o vínculo, certo? O juiz pode determinar a expedição de um ofício para esclarecer situações relacionadas à identidade daquela pessoa, ou ele pode simplesmente notificar o eleitor para que ele compareça e preste os devidos esclarecimentos. A notificação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por meio do serviço de que trata o inciso 2º do artigo 44 desta resolução, ou seja, pelo título NET ou sistema que o substitua. Então, o requerimento tramita no sistema e nesse mesmo sistema pode haver a notificação. Então, durante o trâmite
a notificação pode acontecer ali e indicará com precisão o documento faltante ou o esclarecimento a ser prestado, bem como o prazo no qual a determinação deve ser atendida sob pena de indeferimento. Provimento da Corregedoria Geral Eleitoral disporá sobre os prazos para complementação de documentos e atendimento de diligências. O juízo eleitoral decidirá, cabendo-lhe, na apreciação da prova do domicílio eleitoral, conferir primazia à escolha da pessoa eleitora. Ou seja, na apreciação da prova do domicílio eleitoral, conferir primazia. Então, prioridade àquele endereço que foi escolhido pelo eleitor, salvo se dos documentos apresentados não se puder concluir pela existência de vínculo com a localidade. Será disponibilizado aos partidos políticos em sistema específico e ao Ministério Público Eleitoral mediante ofício, aos partidos por sistema específico, ao MP mediante ofício, nos dias 1º e 15 de cada mês ou no primeiro dia útil que lhe seguir, listagem contendo as inscrições eleitorais para as quais houve requerimento de alistamento ou transferência deferido ou indeferido. Certo? Listagens com deferimento ou o indeferimento. A relação de inscrições de que trata o caput conterá apenas os seguintes dados: nome, inscrição eleitoral identificada apenas pelos 4 primeiros dígitos, qual operação, alistamento ou transferência, município, zona eleitoral, data de digitação e lote do requerimento de alistamento eleitoral. Fim do prazo recursal, que pode ser de 5 ou 10 dias. Fim do prazo recursal, cuja contagem se iniciar da publicação da listagem de que trata o caput deste artigo, será ela removida dos locais em que tiver sido disponibilizada. Então, disponibilizada a listagem, os prazos que começam a correr da sua disponibilização, certo? Encerrados tais prazos, as listagens serão removidas. Então, aqui, o prazo de recurso será de 5 ou de 10 dias. 5 dias contra a decisão de indeferimento. Quem pode recorrer? O requerente ou o requerente pode recorrer da decisão de indeferimento ou o próprio Ministério Público Eleitoral, e contra a decisão de deferimento, partido político ou o próprio Ministério Público Eleitoral. Contra a decisão de deferimento, cabe recurso no prazo de 10 dias. Contra a decisão de indeferimento, cabe recurso no prazo de 5 dias. Certo? Volta para cá, então. Vamos lá. Continuo a analisar os dispositivos da resolução. Quando a decisão for de indeferimento, então, em se tratando de decisão de indeferimento, haverá intimação pessoal, preferencialmente eletrônica. Intimação pessoal, preferencialmente eletrônica, ou, não sendo possível, carta com aviso de recebimento, ou oficial de justiça, ou ainda por edital. Carta com aviso de recebimento ou oficial de justiça para o indígena ou quilombola que tenha informado uma dessas condições no alistamento ou na transferência e não tenha consignado o número pessoal de seu telefone celular. Porque se ele tiver consignado seu número pessoal de telefone ou seu número pessoal de telefone celular, ele também poderá ser intimado de forma eletrônica. Vamos, edital, quando inviável a utilização dos demais meios, quer por indisponibilidade do meio eletrônico, quer pela incompletude ou incorreção do endereço informado no cadastro,
Então, não tenho como fazer de forma eletrônica e o endereço que foi informado pela pessoa no cadastro está incompleto. Então, não há como fazer por carta com aviso de recebimento. O oficial de justiça pode até ir lá, mas não consegue encontrar o endereço. Então, nesse caso, intimação por edital. Ou frustrada a intimação realizada nos termos do caput e do parágrafo 1º deste artigo, ou seja, não consegui intimar por nenhuma outra forma, AR ou oficial de justiça, então intimação por edital. Vamos conferir? Vamos conferir. A intimação do cidadão ou da cidadã da decisão de indeferimento do seu alistamento ou da sua transferência eleitoral será pessoal. Viu? Para o partido político, serão disponibilizadas listagens em sistema próprio. Para o Ministério Público, serão disponibilizadas listagens mediante ofício. Mas para a ciência da decisão de indeferimento, a intimação será pessoal, realizada preferencialmente por meio eletrônico. A pessoa indígena ou quilombola que tenha informado uma dessas condições no alistamento ou na transferência e não tenha consignado o número pessoal de seu telefone celular, é assegurada a intimação por meio de carta com aviso de recebimento oficial de justiça, contando o prazo recursal da data em que for recebida a intimação. Agora veja, mesmo havendo aqui, no artigo 55, a previsão de intimação pessoal, essas listagens serão disponibilizadas. Toma cuidado, essas listagens serão disponibilizadas. Foi o que nós já conferimos em relação ao que prevê a própria resolução. Certo? Aqui está. Será disponibilizado aos partidos políticos em sistema específico e ao Ministério Público Eleitoral mediante ofício, nos dias 1º e 15 de cada mês, no primeiro dia útil que lhe seguir, listagens contendo as inscrições eleitorais para as quais houve requerimento de alistamento ou transferência deferido ou indeferido. Certo? Disponibilização para partidos e MP. Agora, em se tratando de indeferimento, é intimação pessoal. Intimação pessoal. Indígena que não consignou o número pessoal do telefone, é assegurado o quê? Intimação por meio de carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça. Então, a pessoa indígena ou quilombola que tem informado uma dessas condições, que condições? Que é indígena ou que é quilombola, no momento do alistamento da transferência, e não tenha consignado o número pessoal de seu telefone, é assegurada intimação por carta com aviso de recebimento ou oficial de justiça. Nesse caso, é contado o prazo para recurso a contar do recebimento da intimação. Será feita a intimação por edital quando for inviável a utilização dos demais meios, quer por indisponibilidade do meio eletrônico, quer pela incompletude ou incorreção do endereço informado no cadastro, ou frustrada a intimação realizada por carta com aviso de recebimento ou oficial de justiça. Porque para eu saber que aquele endereço está incompleto, é lógico que primeiro se enviou aqui a carta com aviso de recebimento. Ela voltou. Determinei que fosse realizada a intimação por oficial de justiça, ele não encontrou. Certo? Ele não encontrou o endereço. Então, nesse caso, a intimação será feita por edital. Edital é excepcional. A regra, a preferência é intimação eletrônica. Edital, nesse caso, é o último recurso, quando impossível a intimação pelos outros meios citados. Indeferida a operação será imediatamente. Atenção, essa é uma dúvida que paira para muitos concurseiros. Professora, quanto tempo a inscrição cancelada fica no sistema?
de alistamento fica no cadastro. Então, toma cuidado. Veja, indeferida a operação, será imediatamente excluída a inscrição eleitoral se tratar de alistamento. Ora, se o requerimento de alistamento foi indeferido, então, nesse caso, essa operação vai acarretar a exclusão da inscrição. Se o requerimento de alistamento eleitoral for indeferido, será imediatamente excluída a inscrição eleitoral do sistema. Ou será imediatamente cancelada a transferência ou revisão. Nesse caso, retornam as informações do cadastro ao status quo anterior. Veja, cancelada a transferência ou revisão, hipótese em que serão mantidos os dados da inscrição conforme o último requerimento de alistamento deferido. Então, em se tratando de transferência ou revisão, cancelamento da operação, mantidos os dados relacionados ao último requerimento de alistamento deferido. Porque lembra, a transferência vai exigir 1 ano do alistamento ou 1 ano da última transferência. A revisão, ela é a operação que vai assegurar a retificação de dados. Então, se eu estou buscando retificação de dados e essa revisão foi indeferida, o cadastro vai ficar com os dados informados anteriormente, certo? Houve deferimento para aquela revisão, para essa não. Mesma coisa na transferência. Quero fazer a minha alteração de domicílio eleitoral, indeferido, mas eu, lá naquele domicílio, tive um requerimento deferido. Então, mantém as informações relacionadas ao último requerimento deferido. Efetivadas as medidas referidas no caput deste artigo, o nome do eleitor ou da eleitora deverá ser excluído do caderno de votação se dele chegou a constar. Veja bem, eu não estou falando aqui da exclusão de uma inscrição cancelada, porque nós vamos ver mais adiante que quando houver o cancelamento da inscrição, não é esse o caso. Aqui eu tenho a exclusão da inscrição e o cancelamento da operação. Mas existem situações em que haverá o cancelamento da inscrição. Então, nesse caso, as inscrições canceladas permanecerão no sistema por prazo indeterminado. Não existe mais um prazo para que elas permaneçam ali e depois sejam excluídas. Então, você não pode confundir uma coisa com a outra. Aqui, eu estou falando do indeferimento dos requerimentos. Indeferido o requerimento de alistamento, exclusão imediata da inscrição eleitoral. Indeferido o requerimento de transferência ou revisão, cancelamento da operação, mantidos os dados da inscrição conforme o último requerimento deferido. Efetivadas as medidas referidas no caput deste artigo, o nome do eleitor ou da eleitora deverá ser excluído do caderno de votação. Lógico, vai constar ali para quê? Se ele não teve o seu alistamento deferido, certo? E se a mudança de domicílio não foi efetivada, se as alterações do cadastro não foram efetivadas, ficará isenta das sanções decorrentes da ausência de alistamento e do não exercício do voto a pessoa cujo alistamento ou transferência for indeferido e que, em razão do período de indisponibilidade das operações do cadastro eleitoral, não conseguir regularizar a sua situação eleitoral e não puder votar. Então, essa pessoa requereu o seu alistamento no último dia, antes do fechamento do cadastro. Essa pessoa requereu o seu alistamento no último dia, antes do fechamento do cadastro. Então, o requerimento começa a tramitar. Vendo,
requerimento começa a tramitar. 20 dias antes do pleito, vamos lá, 60 dias antes do pleito, que seja, há a decisão de indeferimento. Indeferido o requerimento de alistamento. Essa pessoa pode, indeferido o requerimento de alistamento, certo? Essa pessoa pode regularizar sua situação eleitoral. Então, se há alguma pendência, se houve o indeferimento, mas essa pessoa não tem como requerer a regularização, certo? Não tem como requerer a regularização, porque o cadastro está fechado. Então, essa pessoa que não conseguiu regularizar, por exemplo, não conseguiu comprovar vínculo com o novo domicílio. Vamos, exemplo, transferência. Não conseguiu comprovar vínculo com o novo domicílio. Não tem jeito. Ela não conseguirá votar naquele novo domicílio. Então, nesse caso, se ela não consegue votar porque não conseguiu regularizar a sua situação, não há que se falar em aplicação de sanção pelo não exercício do voto. Tá bom? Então, em caso de alistamento ou transferência, de novo aqui, ficará isenta das sanções decorrentes da ausência de alistamento e do não exercício do voto. Então, alistamento indeferido. Então, ela não está alistada. Então, ausência de alistamento, não conseguiu votar, certo? A pessoa cujo alistamento ou transferência foi indeferido e que, em razão de estar ela no período de fechamento do cadastro, não puder regularizar sua situação eleitoral e não puder votar. Então, nesse caso, ela não regularizou, ela não regularizou por vontade dela, né? Ou melhor, nesse caso, ela deixou de regularizar não por vontade própria, mas por uma indisponibilidade. Então, ela não regularizou porque o sistema, nesse momento, não vai receber, uma vez que o cadastro estará fechado. É isso que eles querem dizer aqui. Se ela não conseguir regularizar a situação pela indisponibilidade do cadastro fechado, não sofrerá sanções. Tudo bem, conversamos um pouco mais sobre Resolução 23.659 de 2021. Até nosso próximo encontro. Despedindo-me de você, muito obrigada pela sua presença. Até nosso próximo encontro. Bom estudo, bom final de semana. Tchauzinho. Agora sim. Olho no olho. Despedindo-me de você. Agora sim eu coloquei a vinheta, né? Foi o comando aqui errado. Então, desculpe. Agora sim. Obrigada pela sua presença. Obrigada, QC. Ótimo final de semana para você. Bom estudo. Até nosso próximo encontro. Tchau.